Hoje é o dia de você aprender a elaborar a peça perfeita. A segunda fase é o último passo da sua jornada até a sua vermelhinha. Por isso, hoje eu reuni as melhores dicas de como você pode elevar seu treino para a peça e aumentar as suas chances de aprovação. Dica número 1. Assista às aulas. Salve, salve, minha gente queridíssima! Todo mundo aqui, estarei aqui até a segunda fase, é isso, vai dar certo. Ter o apoio de professores de referência é fundamental para que as suas chances de aprovação cresçam. Como falei no vídeo anterior, que está aqui em cima para vocês, os professores são como guias no seu caminho do exame de ordem. E por isso é tão importante que você tenha conteúdo de qualidade. Por quê? Esse conteúdo, ele precisa ser assertivo e direcionado para facilitar a sua compreensão, não só dos assuntos que serão cobrados na segunda fase, mas de como esses assuntos serão cobrados. Dica número 2. Pedir ajuda. Como assim, Kézia? Durante a sua preparação, você pode sentir necessidade de pedir ajuda em algum momento, seja sobre algum conteúdo ou algum formato de peça que você não está tão acostumado, que você não está entendendo, ou pode ser também que você esteja sentindo a necessidade emocional de conversar. Então não hesite. Peça ajuda aos seus familiares, aos seus professores, aos seus colegas, aos seus amigos que já passaram por esse processo do exame de ordem, mas não fique calado. Se sentir necessidade, procure ajuda e fale. Dica número 3. Estude peças já aplicadas. Outra coisa muito importante é que você estude as peças já aplicadas no exame de ordem. Então é legal que você faça seus simulados também com essas peças e que analise o espelho de correção. Isso vai te ajudar a facilitar a entender o perfil de resposta que a banca espera de você. Ainda tenho 2 dicas para te contar, mas antes, já deixa o seu like, se inscreve no canal, a gente está preparando muito conteúdo incrível para você. Ativa o sininho para receber todas as nossas notificações e não perder nenhum conteúdo, tô dizendo, vem muita coisa boa por aí. E compartilha esse vídeo com seus amigos. Então vamos lá. Próxima dica. Tenha o foco, simule a prova. No momento do treino é onde você vai se fortalecer. É simulando não só a prova, mas as condições reais para esse dia que vai te ajudar a identificar os seus pontos a melhorar. Então busque simulados fiéis ao perfil da banca e que simule toda a estrutura do dia da sua prova. Então separe o horário da prova aos domingos, o horário do seu simulado, né? Sempre aos domingos. Coloque água e comida perto, separe a caneta correta que você vai levar. Ou seja, busque estar o mais próximo possível nas condições reais do dia da sua prova. Então vamos recapitular tudo que a gente viu e essas dicas são essenciais, então anota aí. Para aumentar suas chances de que a sua peça saia perfeita, você precisa assistir aulas assertivas e direcionadas, estudar peças já aplicadas, pedir ajuda sempre que necessário e simular as reais condições da prova. Estamos aqui esperando por você com a melhor preparação do país para o exame de ordem. As provas da OAB são de fato desafiadoras. Por isso, são motivo de muita preocupação e ansiedade por parte dos estudantes. A aprovação é bastante sonhada e desejada. São necessárias várias horas de estudo e muita dedicação, mas também preparação psicológica. O segredo para o sucesso, então, está exatamente em achar o equilíbrio emocional e, é claro, ter uma boa base de estudos jurídicos. Eu sou Marcílio Ferreira e no vídeo de hoje trarei dicas de como preparar o psicológico para prestar o exame de ordem. Então já clica no botão de se inscrever e junte-se a nós. Todos nós somos impulsionados a expressar emoções a todo instante, em todas as etapas da vida. As emoções nos mobilizam para ações que podem despertar o nosso melhor ou pior lado. Não importa a idade ou situação, os sentimentos sempre estão presentes, seja na felicidade de uma aprovação em uma prova ou a tristeza e decepção de uma reprovação. São inúmeras situações, previsíveis ou não, que nos desafiam a controlar as nossas emoções. O controle psicológico exercita a gestão de sentimentos de modo a ressignificar as sensações ruins, respeitar nossos limites e avaliar cada situação antes de manifestá-las. Apesar de muitas pessoas acreditarem que as emoções são involuntárias, é possível sim aprendermos a controlá-las, sendo essencial isso para sabermos lidar com elas e administrá-las a nosso favor. Com isso, se liga nessas dicas super valiosas para você desenvolver sua inteligência emocional e controlar suas emoções para o exame de ordem. Dica número 1.
entenda os seus sentimentos. Para conseguir gerenciar suas emoções, o primeiro passo é se conhecer. Para isso, você deve estar atento como você se sente em determinadas situações e buscar entender o motivo. Entender como os seus sentimentos se expressam e o porquê é o começo da construção da chamada inteligência emocional. Com isto, você constrói uma autoconfiança e um autocontrole. Dica número 2. É sempre importante lembrar que a organização e o trabalho duro são absolutamente essenciais para a sua aprovação na OAB. Entretanto, muitos esquecem que tanto a mente quanto o corpo precisam estar descansados e saudáveis para que você consiga ser produtivo nos estudos. Por isso, sempre reserve algum momento da sua semana para descansar e fazer alguma atividade prazerosa, seja ela qual for, como ler um livro, ir ao cinema ou passear com seus amigos e família. Além disso, é importante dormir bem durante a semana, se alimentar de forma saudável e, se possível, praticar algum exercício físico, como uma caminhada ou yoga ou mesmo musculação. Assim, você estará mais descansado e também saudável para render bastante nos estudos e ficar menos ansioso quanto à prova. Inclusive, porque essas atividades ajudam o organismo e liberam hormônios que aliviam o estresse e proporcionam maior sensação de bem-estar. Dica número 3. Evite comparações durante a sua preparação. Uma das maiores causadoras de frustração nos estudantes é, sem dúvidas, a comparação constante com os outros OABeiros. Seja nas redes sociais, quando o seu colega posta sobre os próprios estudos, ou no dia a dia, por meio de conversas cotidianas, a comparação virou um hábito comum. Apesar de algumas pessoas gostarem de se comparar com outras pessoas para fixar um padrão de estudos, essa prática é quase sempre mais prejudicial do que benéfica. As comparações podem gerar grande ansiedade e, é claro, frustração quando você não consegue alcançar a mesma meta que o seu colega diz cumprir diariamente. E isso pode fazer com que você se sinta desmotivado ou até mesmo incapaz. Por isso, procure ter em mente que cada um tem os seus próprios desafios, características e limitações. Então, não é esperado que você tenha a mesma rotina de estudos que as outras pessoas. Além disso, suas atribuições diárias, trabalho ou estágio, afazeres domésticos, filhos, um pet para cuidar, etc., são únicas. Por isso, você deve se desenvolver de acordo com um planejamento que respeite os seus horários e limites. Antes de passarmos para a próxima dica, quero te fazer um convite. Quando terminar o vídeo, dá uma conferida nos cursos do SERS de preparação para o exame de ordem. Eu tenho certeza que nossa equipe de especialistas vai fazer a diferença na sua aprovação. Não esquece, hein? O link está na descrição do vídeo. Dica número 4. Trabalhe sua inteligência emocional. Pode-se afirmar que a inteligência emocional é a capacidade do indivíduo de identificar os seus sentimentos e emoções com mais facilidade. E a partir disso, é claro, definir planejamentos com mais assertividade. Conhecer suas dificuldades e pontos fortes pode fazer toda a diferença na sua preparação, pois você poderá traçar estratégias pautadas nos seus maiores obstáculos e assim vencê-los com mais facilidade. Para isso, procure refletir sobre os seus erros e acertos, além de considerar fatores que te deixam nervoso na hora da prova. E enfrentar cada desafio, por exemplo, é fundamental. Isso, é claro, também ajuda bastante na hora da prova, pois você saberá exatamente como controlar seu nervosismo e ficar mais tranquilo para resolver as questões apresentadas pela FGV. Hoje é o dia de você aprender a elaborar a peça perfeita. A segunda fase é o último passo da sua jornada até a sua vermelhinha. Por isso, hoje eu reuni as melhores dicas de como você pode elevar seu treino para a peça e aumentar as suas chances de aprovação. Dica número 1. Assista às aulas. Salve, salve, minha gente queridíssima! Todo mundo aqui, estarei aqui até a segunda fase, é isso.
É isso, vai dar certo. Ter o apoio de professores de referência é fundamental para que as suas chances de aprovação cresçam. Como falei no vídeo anterior, que está aqui em cima para vocês, os professores são como guias no seu caminho do exame de ordem. E por isso é tão importante que você tenha conteúdo de qualidade. Por quê? Esse conteúdo, ele precisa ser assertivo e direcionado para facilitar a sua compreensão, não só dos assuntos que serão cobrados na segunda fase, mas de como esses assuntos serão cobrados. Dica número 2. Pedir ajuda. Como assim, Kézia? Durante a sua preparação, você pode sentir necessidade de pedir ajuda em algum momento, seja sobre algum conteúdo ou algum formato de peça que você não está tão acostumado, que você não está entendendo, ou pode ser também que você esteja sentindo a necessidade emocional de conversar. Então não hesite. Peça ajuda aos seus familiares, aos seus professores, aos seus colegas, aos seus amigos que já passaram por esse processo do exame de ordem, mas não fique calado. Se sentir necessidade, procure ajuda e fale. Dica número 3. Estude peças já aplicadas. Outra coisa muito importante é que você estude as peças já aplicadas no exame de ordem. Então é legal que você faça seus simulados também com essas peças e que analise o espelho de correção. Isso vai te ajudar a facilitar a entender o perfil de resposta que a banca espera de você. Ainda tenho 2 dicas para te contar, mas antes, já deixa o seu like, se inscreve no canal, a gente está preparando muito conteúdo incrível para você. Ativa o sininho para receber todas as nossas notificações e não perder nenhum conteúdo, tô dizendo, vem muita coisa boa por aí. E compartilha esse vídeo com seus amigos. Então vamos lá. Próxima dica. Tenha o foco, simule a prova. No momento do treino é onde você vai se fortalecer. É simulando não só a prova, mas as condições reais para esse dia que vai te ajudar a identificar os seus pontos a melhorar. Então busque simulados fiéis ao perfil da banca e que simule toda a estrutura do dia da sua prova. Então separe o horário da prova aos domingos, o horário do seu simulado, né? Sempre aos domingos. Coloque água e comida perto, separe a caneta correta que você vai levar. Ou seja, busque estar o mais próximo possível nas condições reais do dia da sua prova. Então vamos recapitular tudo que a gente viu e essas dicas são essenciais, então anota aí. Para aumentar suas chances de que a sua peça saia perfeita, você precisa assistir aulas assertivas e direcionadas, estudar peças já aplicadas, pedir ajuda sempre que necessário e simular as reais condições da prova. Estamos aqui esperando por você com a melhor preparação do país para o exame de ordem. As provas da OAB são de fato desafiadoras. Por isso, são motivo de muita preocupação e ansiedade por parte dos estudantes. A aprovação é bastante sonhada e desejada. São necessárias várias horas de estudo e muita dedicação, mas também preparação psicológica. O segredo para o sucesso, então, está exatamente em achar o equilíbrio emocional e, é claro, ter uma boa base de estudos jurídicos. Eu sou Marcílio Ferreira e no vídeo de hoje trarei dicas de como preparar o psicológico para prestar o exame de ordem. Então já clica no botão de se inscrever e junte-se a nós. Todos nós somos impulsionados a expressar emoções a todo instante, em todas as etapas da vida. As emoções nos mobilizam para ações que podem despertar o nosso melhor ou pior lado. Não importa a idade ou situação, os sentimentos sempre estão presentes, seja na felicidade de uma aprovação em uma prova ou a tristeza e decepção de uma reprovação. São inúmeras situações, previsíveis ou não, que nos desafiam a controlar as nossas emoções. O controle psicológico exercita a gestão de sentimentos de modo a ressignificar as sensações ruins, respeitar nossos limites e avaliar cada situação antes de manifestá-las. Apesar de muitas pessoas acreditarem que as emoções são involuntárias, é possível sim aprendermos a controlá-las, sendo essencial isso para sabermos lidar com elas e administrá-las a nosso favor. Com isso, se liga nessas dicas super valiosas para você desenvolver sua inteligência emocional e controlar suas emoções para o exame de ordem. Dica número 1. Entenda os seus sentimentos. Para conseguir gerenciar suas emoções, o primeiro passo é se conhecer. Para isso, você deve estar atento como você se sente em determinadas situações e buscar entender o motivo. Entender como os seus sentimentos se expressam e o porquê é o começo da construção da chamada inteligência emocional. Com isto, você constrói uma autoconfiança e um autocontrole. Dica número 2. É sempre importante lembrar que a organização e o trabalho duro são absolutamente essenciais para a sua aprovação na OAB.
Entretanto, muitos esquecem que tanto a mente quanto o corpo precisam estar descansados e saudáveis para que você consiga ser produtivo nos estudos. Por isso, sempre reserve algum momento da sua semana para descansar e fazer alguma atividade prazerosa, seja ela qual for, como ler um livro, ir ao cinema ou passear com seus amigos e família. Além disso, é importante dormir bem durante a semana, se alimentar de forma saudável e, se possível, praticar algum exercício físico, como uma caminhada ou yoga, ou mesmo musculação. Assim, você estará mais descansado e também saudável para render bastante nos estudos e ficar menos ansioso quanto à prova. Inclusive, porque essas atividades ajudam o organismo e liberam hormônios que aliviam o estresse e proporcionam maior sensação de bem-estar. Dica número 3. Evite comparações durante a sua preparação. Uma das maiores causadoras de frustração nos estudantes é, sem dúvidas, a comparação constante com os outros OABeiros. Seja nas redes sociais, quando o seu colega posta sobre os próprios estudos, ou no dia a dia, por meio de conversas cotidianas, a comparação virou um hábito comum. Apesar de algumas pessoas gostarem de se comparar com outras pessoas para fixar um padrão de estudos, essa prática é quase sempre mais prejudicial do que benéfica. As comparações podem gerar grande ansiedade e, é claro, frustração quando você não consegue alcançar a mesma meta que o seu colega diz cumprir diariamente. E isso pode fazer com que você se sinta desmotivado ou até mesmo incapaz. Por isso, procure ter em mente que cada um tem os seus próprios desafios, características e limitações. Então, não é esperado que você tenha a mesma rotina de estudos que as outras pessoas. Além disso, suas atribuições diárias, trabalho ou estágio, afazeres domésticos, filhos, um pet para cuidar, etc., são únicas. Por isso, você deve se desenvolver de acordo com um planejamento que respeite os seus horários e limites. Antes de passarmos para a próxima dica, quero te fazer um convite. Quando terminar o vídeo, dá uma conferida nos cursos do SERS de preparação para o exame de ordem. Eu tenho certeza que nossa equipe de especialistas vai fazer a diferença na sua aprovação. Não esquece, hein? O link está na descrição do vídeo. Dica número 4. Trabalhe sua inteligência emocional. Pode-se afirmar que a inteligência emocional é a capacidade do indivíduo de identificar os seus sentimentos e emoções com mais facilidade. E a partir disso, é claro, definir planejamentos com mais assertividade. Conhecer suas dificuldades e pontos fortes pode fazer toda a diferença na sua preparação, pois você poderá traçar estratégias pautadas nos seus maiores obstáculos e assim vencê-los com mais facilidade. Para isso, procure refletir sobre os seus erros e acertos, além de considerar fatores que te deixam nervoso na hora da prova. E enfrentar cada desafio, por exemplo, é fundamental. Isso, é claro, também ajuda bastante na hora da prova, pois você saberá exatamente como controlar seu nervosismo e ficar mais tranquilo para resolver as questões apresentadas pela FGV. Dica número 5. O caminho do sucesso. Por fim, trabalhar todos esses fatores e estudar por horas e horas a fio pode parecer uma tarefa muito árdua, mas ter organização, dar duro e desenvolver inteligência emocional é muito importante e faz parte do caminho para o sucesso. Lembre-se que a prova da OAB acontece 3 vezes ao ano, tudo no seu tempo. Após conquistar sua carteira de advogado, você verá que todas as dificuldades e esforços valeram de verdade a pena. Tristeza e decepção de uma reprovação. São inúmeras situações, previsíveis ou não, que nos desafiam a controlar as nossas emoções. O controle psicológico exercita a gestão de sentimentos de modo a ressignificar as sensações ruins, respeitar nossos limites e avaliar cada situação antes de manifestá-las. Apesar de muitas pessoas acreditarem que as emoções são involuntárias, é possível sim aprendermos a controlá-las, sendo essencial isso para sabermos lidar com elas e administrá-las a nosso favor. Com isso, se liga nessas dicas super valiosas para você desenvolver sua inteligência emocional e controlar suas emoções para o exame de ordem. Dica número 1. Entenda os seus sentimentos. Para conseguir gerenciar suas emoções, o primeiro passo é se conhecer. Para isso, você deve estar atento como você se sente em determinadas situações e buscar entender o motivo. Entender como os seus sentimentos se expressam e o porquê é o começo da construção da chamada inteligência emocional. Com isto,
você constrói uma autoconfiança e um autocontrole. Dica número 2. É sempre importante lembrar que a organização e o trabalho duro são absolutamente essenciais para a sua aprovação na OAB. Entretanto, muitos esquecem que tanto a mente quanto o corpo precisam estar descansados e saudáveis para que você consiga ser produtivo nos estudos. Por isso, sempre reserve algum momento da sua semana para descansar e fazer alguma atividade prazerosa, seja ela qual for, como ler um livro, ir ao cinema ou passear com seus amigos e família. Além disso, é importante dormir bem durante a semana, se alimentar de forma saudável e, se possível, praticar algum exercício físico, como uma caminhada ou yoga ou mesmo musculação. Assim, você estará mais descansado e também saudável para render bastante nos estudos e ficar menos ansioso quanto à prova. Inclusive, porque essas atividades ajudam o organismo e liberam hormônios que aliviam o estresse e proporcionam maior sensação de bem-estar. Dica número 3. Evite comparações durante a sua preparação. Uma das maiores causadoras de frustração nos estudantes é, sem dúvidas, a comparação constante com os outros OABeiros. Seja nas redes sociais, quando seu colega posta sobre os próprios estudos, ou no dia a dia, por meio de conversas cotidianas, a comparação virou um hábito comum. Apesar de algumas pessoas gostarem de se comparar com outras pessoas para fixar um padrão de estudos, essa prática é quase sempre mais prejudicial do que benéfica. As comparações podem gerar grande ansiedade e, é claro, frustração quando você não consegue alcançar a mesma meta que o seu colega diz cumprir diariamente. E isso pode fazer com que você se sinta desmotivado ou até mesmo incapaz. Por isso, procure ter em mente que cada um tem os seus próprios desafios, características e limitações. Então, não é esperado que você tenha a mesma rotina de estudos que as outras pessoas. Além disso, suas atribuições diárias, trabalho ou estágio, afazeres domésticos, filhos, um pet para cuidar, etc., são únicas. Por isso, você deve se desenvolver de acordo com um planejamento que respeite os seus horários e limites. Antes de passarmos para a próxima dica, quero te fazer um convite. Quando terminar o vídeo, dá uma conferida nos cursos do SERS de preparação para o exame de ordem. Eu tenho certeza que nossa equipe de especialistas vai fazer a diferença na sua aprovação. Não esquece, hein? O link está na descrição do vídeo. Dica número 4. Trabalhe sua inteligência emocional. Pode-se afirmar que a inteligência emocional é a capacidade do indivíduo de identificar os seus sentimentos e emoções com mais facilidade. E a partir disso, é claro, definir planejamentos com mais assertividade. Conhecer suas dificuldades e pontos fortes pode fazer toda a diferença na sua preparação, pois você poderá traçar estratégias pautadas nos seus maiores obstáculos e assim vencê-los com mais facilidade. Para isso, procure refletir sobre os seus erros e acertos, além de considerar fatores que te deixam nervoso na hora da prova. E enfrentar cada desafio, por exemplo, é fundamental. Isso, é claro, também ajuda bastante na hora da prova, pois você saberá exatamente como controlar seu nervosismo e ficar mais tranquilo para resolver as questões apresentadas pela FGV. Dica número 5. O caminho do sucesso. Por fim, trabalhar todos esses fatores e estudar por horas e horas a fio pode parecer uma tarefa muito árdua, mas ter organização, dar duro e desenvolver inteligência emocional é muito importante e faz parte do caminho para o sucesso. Lembre-se que a prova da OAB acontece 3 vezes ao ano, tudo no seu tempo. Após conquistar sua carteira de advogado, você verá que todas as dificuldades e esforços valeram de verdade a pena. Tell me now what you gonna do. We can do this face to
Alô, alô, galera! E aí, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma transmissão aqui do canal CERS OAB. E nós estamos de volta, professor Trigueiros. Caiu a apelação, falta de criatividade dessa banca FGV, Arthur. Caiu no penúltimo apelação, Arthur. E convenhamos, provinha chata, né, Arthur? Pois é, Salim, nós comentávamos isso, né, antes da gente entrar aqui no ar agora, a FGV deu uma escorregada, faltou criatividade. Não que não seja uma das top 5, nós cansamos de falar que 5 são as peças favoritas da FGV, e a FGV manteve aquilo que ela vem fazendo há anos a fio, cobrar uma das 5. RA, memoriais, a apelação, que foi o cobrado agora, o agravo em execução e o recurso em distrito. Fez o que já era esperado, mas não nós não esperávamos que viesse uma apelação, porque, como você bem disse, prova passada foi rese, a penúltima prova foi apelação. Então, exatamente, deixar uma prova de intervalo e cobrar de novo a apelação é um pouco de falta de criatividade. É a peça preferida da FGV, né, Arthur? É a peça campeã em incidência. Sim. A FGV já deixou claro que o que ela mais gosta realmente é a apelação. E tem um motivo, né, Salim, para a FGV gostar bastante da apelação. Não que eu seja contra, eu acho que a apelação demonstra conhecimento jurídico do candidato. Ela é fácil de ser identificada e o enunciado deixou muito claro que o nosso cliente foi intimado da sentença, então ninguém errou a peça. Eu tenho 100% de certeza, ninguém errou a peça. Nossos alunos acertaram. Nós inclusive, fizemos a revisão da apelação nessa semana, né? Exato, fizemos a revisão da apelação essa semana, vimos que o conteúdo dos memoriais acabam sendo o mesmo conteúdo amplo da apelação, comentamos exatamente isso na nossa revisão da vitória, nessa nossa revisão da semana, então é certeza que todos os alunos fizeram a apelação. Qual que é o problema da apelação em si? Não falando necessariamente dessa apelação que caiu agora. O problema da apelação é que ela é uma peça muito extensa. Ela admite um conteúdo jurídico muito amplo, desde teses processuais, que houve aqui nessa prova, até teses principais de mérito, teses subsidiárias de mérito. Então, é uma peça trabalhosa. E a FGV, como não poderia deixar de ser, trouxe uma peça trabalhosa. E vamos criticar, Salim, vamos criticar agora. O enunciado deixou no ar muita coisa. Muita coisa. Concordo plenamente com você, Arthur. Ele deixa dúvida, ele não diz de forma expressa, por exemplo, se quer a preliminar de nulidade pelo não oferecimento de ANPP. Por exemplo, né? Nós vamos trabalhar agora tudo isso. Não deu a entender sobre a existência ou não de materialidade delitiva, porque fala que houve um exame de local, ou seja, foram até o local e verificaram que houve um incêndio, mas e o laudo pericial? Afinal, o incêndio é um crime que deixa vestígios e o exame de corpo de delito é necessário, não suprindo a confissão do acusado. O réu confessou aqui, mas isso supriria a falta de materialidade delitiva? E a resposta é não. Então, nós vamos fazer nossos comentários a respeito da peça, mas, sinceramente, a FGV, com todo o respeito à banca examinadora que elaborou a peça, o enunciado da peça, mas faltou muita informação. Tudo aquilo que nós, professores de cursinho, nos batemos, que nós não podemos ir além do enunciado, o enunciado tem que conter as informações para a adequada compreensão jurídica. FGV, novamente me perdoe, mas vocês falharam. Pecaram. Prova chata, prova confusa, a descrição deste enunciado. É claro que é a apelação, quanto a isso não há dúvida. Agora, em relação às teses, deixou muito a desejar, e nós veremos que também há algumas questões mais problemáticas nas discursivas. Mas vamos por partes, né, Arthur? Eu acho que eu vou projetar aqui na telinha para os nossos alunos a peça, o enunciado da peça. Sim. E a gente pode ir comentando. O que você acha? Boa, vamos lá. Vamos fazer como se a gente estivesse resolvendo a prova agora com vocês, endereçamento, quais seriam as teses e tudo mais. O enunciado deixa claro o local do juízo processante. Fala lá de Santa Catarina, não é, Salinha? Eu não lembro agora. Mas é a segunda crime de Floripa. Mas, vamos lá. Tá na telinha, Arthur.
Vamos lá, eu vou ler aqui para vocês. No dia 4 de março de 2019, Júlio, insatisfeito com a falta de ajuda de sua mãe no tratamento que vinha fazendo contra a dependência química, decide colocar fogo no imóvel da família em fazenda localizada longe do centro da cidade. Arthur, eu já posso ir te interrompendo assim? Claro, lógico. Porque assim, o pessoal já tem que se dar conta de algo que eu não sei se é intencional ou não, mas está aqui. A FGV, ela vai falar que o Júlio, ele assim procede porque está insatisfeito com a falta de ajuda da mãe. Arthur, não seria um absurdo se tratar aqui de violência doméstica em face de uma violência patrimonial, lá do artigo 7º, inciso 4º da Lei Maria da Penha, hein, Arthur? Eu concordo totalmente, Salim. Eu já até vi alguns comentários de alunos falando, olha, tinha preliminar de ANPP nessa apelação. Vejam, se nós formos analisar bem tecnicamente, essa conduta do Júlio de colocar fogo na casa, no imóvel aí da família, e fala especificamente que ele estava insatisfeito com a mãe dele, porque a mãe dele não estava lhe prestando a ajuda necessária para o seu tratamento de dependência química, e esse imóvel é da família, portanto, pressupõe-se que a mãe seja proprietária dessa fazenda, ou uma das proprietárias, porque fala-se em imóvel da família, nós teríamos mesmo, Salim, como você bem menciona, a violência patrimonial. Uma das formas de violência doméstica e familiar contra a mulher é a violência patrimonial, aquela violência que atinge o patrimônio da vítima. Por ser mãe, sujeito passivo qualificado é uma mulher. Quem teria colocado fogo foi o filho. Então há uma relação de família, artigo 5º da Lei Maria da Penha, artigo 5º, inciso 2º. Embora o crime não tenha sido praticado no âmbito doméstico, o foi no âmbito da família. É um filho incendiando o imóvel que também pertence à sua mãe. Então, para mim, não tem dúvida aí que a gente conjugando o 5º, 2º da Lei Maria da Penha, as chamadas ambiências da violência doméstica, ambiência da família, junto com o artigo 7º, inciso 4º, que nos traz as formas de violência doméstica. Dentre elas, a patrimonial. Patrimonial, então a gente já foge de ANPP. Tá Se aqui, formos técnicos, a gente foge de ANPP. Por quê? Porque o artigo, eu estou com o CPP aberto na tela, o 28A, ele vai dizer no seu parágrafo 2º que não se aplica o ANPP 4 nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar. E eu te digo mais, Arthur. Veja que aqui, na primeira parte deste inciso 4, nem precisa que seja necessariamente contra a mulher. Olha lá, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar ou praticados contra a mulher. Então, aqui nós já teríamos um impedimento para oferecimento de ANPP em face do inciso 4º do parágrafo 2º do 28A. Agora, deixando bem claro, isso se realmente a banca FGV ela está trazendo violência doméstica aqui, que segundo nós entendemos, sim. Porque se não há violência doméstica, Arthur, seria possível esta preliminar de nulidade por ausência de ANPP, né? Seria. Então, não fosse essa constatação de que o crime teria sido praticado no âmbito da família e, segundo, uma forma de violência doméstica, que é a violência patrimonial, caberia o ANPP, porque o próprio enunciado fala que houve confissão, que ele confessou, que é um dos requisitos objetivos para a concessão do ANPP. Então, daria, em tese, um ANPP, no entanto, tem esse impedimento pelo fato de envolver violência doméstica e familiar, aplicando-se lá a Lei Maria da Penha, certo? Mas aí, então, nós prosseguimos. E prosseguimos com, ainda aqui, o enunciado, só um instantinho. O enunciado eu vou projetar para vocês aqui na tela. Está indo aí para a tela agora. Salim, acho melhor você projetar o enunciado, porque eu estou aqui só com o agora, PDF. Meu amigo. Melhor, eu estava com o PDF, você estava com o slidezinho mais bonitinho aí já montado. Ah, o meu tá para a gente avançar. Boa. Aí, segundo parágrafo agora.
Prosseguindo ainda no primeiro parágrafo. Para tanto, coloca gasolina na casa que estava desabitada e acende um fósforo, sendo certo que o fogo gerado destruiu de maneira significativa o imóvel, que era completamente afastado de outros imóveis. Isso influencia na tipificação, porque tem algumas causas de aumento de pena do delito de incêndio. E como ninguém costumava passar pelo local, o crime demorou algumas horas para ser identificado. Ok. Arthur, Júlio, se me permite, mais uma intervenção aqui. O crime de incêndio, ele tá, em tese, ele existe, porque não é só expor a perigo vida ou integridade física, mas também patrimônio. Então, a mera exposição a perigo, exposição a risco, é um crime de perigo, no caso, perigo concreto, que é um incêndio, ao patrimônio já basta, patrimônio de outrem, já basta para a tipificação do incêndio, que, em tese, nós temos fato típico aqui, né, Arthur? Eu também concordo, eu não vejo como afastar, em tese, não estou falando do crime de incêndio, estou falando a tipificação do incêndio, porque temos teses aí para eliminar a própria fato prática típico, do crime. né? Fato típico, sim, ele incendiou o imóvel, beleza. Aí o segundo parágrafo. Júlio foi localizado, confessou a prática delitiva. Olha aí a ideia do ANPP. O problema é o parágrafo anterior falando do contexto que, em tese, seria de violência doméstica. Porque vejam assim, o que nós teríamos, não fosse a violência doméstica, nós teríamos que não é caso de arquivamento, requisito do ANPP. Nós teríamos a confissão na fase pré-processual, está aqui presente. Nós teríamos um crime com pena, nós teríamos um crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, é o incêndio. E nós teríamos um crime com pena mínima menor do que 4 anos, é o incêndio. Então, o único impedimento é a questão da violência doméstica. Não fosse isso, caberia o ANPP. Ô, Salinho, eu estou vendo ali no YouTube do Sérgio OAB agora, uma pessoa colocando assim, mas o patrimônio era dele, porque o 250 do CPP, se vocês pegarem, fala em patrimônio de outrem. Vejam, ainda o enunciado em nenhum momento fala que o imóvel era dele. O imóvel era da família, dando a impressão que a mãe dele e eventuais outros parentes da mãe. O enunciado não fala em nenhum momento que essa fazenda também era dele, poderá ser dele por herança. Mas isso aí é conjectura, pessoal. Então, para mim, me parece, Salim, para você também, que o enquadramento típico de patrimônio alheio está presente nesse caso concreto. A mãe dele deve ser uma das donas dessa fazenda, afinal, o enunciado fala, decide colocar fogo no imóvel da família. Então, é patrimônio alheio, não fala que a fazenda também pertencia ao Júlio. Ou ainda que ele fosse condômino, Salim, ainda que ele fosse um dos donos, seria condomínio. Existem outros donos que foram afetados, é exatamente isso que eu ia dizer. Não é patrimônio dele, só dele. Até nem está claro se isso aí é dele também, mas mesmo que seja também dele, nós temos outras vítimas que não ele. Sim, porque fala que o imóvel da família. Então, mesmo que ele fosse um dos donos, é claro que no quinhão, na fração ideal da fazenda dele, ele não teria cometido crime de incêndio, porque violaria o princípio da alteridade. Ok, mas em relação a outra parcela da fazenda, as cotas partes dos demais familiares, isso seria patrimônio alheio, então não tenho dúvida da tipificação penal. Mas prosseguindo aí, o Júlio foi localizado, confessou a prática delitiva e realizado exame de alcoolemia, estou lendo o segundo parágrafo agora. Foi constatado que se encontrava completamente embriagado, sem capacidade de determinação do caráter ilícito do fato, em razão de situação não esperada. Olha a falta de previsibilidade. Perfeito. Já que ele solicitou uma água com gás e limão em determinado bar, mas o proprietário, sem que Júlio soubesse, misturou cachaça na bebida, que, ingerida junto com o remédio que vinha tomando para combater a dependência química, causou sua embriaguez. Não temos dúvida aqui da tese da embriaguez completa acidental, aquela embriaguez completa involuntária. Aquela oriunda de caso fortuito ou força maior. Foi uma espécie, entre aspas, e guardadas as proporções até de Boa Noite Cinderela. Sem ele saber, claro que, guardadas as proporções, se coloca a cachaça numa bebida que era para ser mera água.
Então, nós temos aqui, Arthur, eu vou colocar para os alunos, a tese principal de mérito. Está na tela o Código Penal. Dentro do Código Penal, eu estou pulando para o 28. E no 28, parágrafo 1º. Aqui está o fundamento da nossa tese principal. É isento de pena. Lembrando que isenção de pena exclui a culpabilidade. O agente que, por embriaguez completa, é o caso, né? Completamente, diz o enunciado, proveniente de caso fortuito ou força maior, realmente, é o caso, é uma embriaguez acidental, era ao tempo da ação ou da omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Nenhuma dúvida, aqui está a tese principal da apelação. Isenção de pena / exclusão de culpabilidade. Exclui a culpabilidade, mais especificamente no elemento imputabilidade. Ele era inimputável em virtude dessa embriaguez completa e decorrente de um elemento não relacionado à própria vontade. Uma embriaguez completa involuntária, exclui a culpabilidade, gera isenção de pena. Não temos dúvida que essa é a tese principal de mérito. Salim, novamente aqui, eu vendo ali o canal do YouTube do Sérgio AB, uma colega dizendo assim, o crime de incêndio tem que expor perigo à vida, não é o caso, a casa era desabitada, o enunciado fala isso, a integridade física, o enunciado fala que não havia ninguém dentro da casa, ou patrimônio alheio, e no caso fala que não havia nenhum outro imóvel por perto. Não pode ser crime de incêndio. Discordo, Salim, discordo por quê? Porque provocar o incêndio é uma forma de alastrar fogo. E alastrar fogo, quando esse fogo compromete o patrimônio, a integridade física ou a saúde, coloca em perigo, afinal o incêndio é um crime de perigo comum, nós já estamos diante da tipificação penal. Tocar fogo e queimar, diz lá que o imóvel foi completamente destruído, foi completamente sacrificado. Como que isso não é um incêndio do qual resulta um perigo ao patrimônio? Eu não consigo entender como que essa conduta de tocar fogo, o cara pegou gasolina, jogou ali no imóvel, acendeu um fósforo, isso não é colocar em perigo, não é nem perigo, houve dano mesmo. É destruição, houve dano efetivo. Exatamente, porque se o imóvel é da família, vamos lá, digamos que sejam ali proprietários o A, o B e o C. Se o A colocou fogo, ele colocou em perigo o patrimônio dele próprio, mas também do B e do C. Então, nos parece que sim, está caracterizado o crime de incêndio, tá? Aproveitando que tu foste para o YouTube, eu vi alguns colegas ali falando no fundamento para o pedido de absolvição, e eu vou aproveitar, Arthur, e eu estou colocando na tela o CPP, Salim, o juiz absolverá o réu... Desculpa, Salim, só para eu te interromper um negócio rápido que está me vindo à cabeça agora, só se a FGV fizer o seguinte, tem uma parte aqui do enunciado, Salim, está me vindo agora isso, tá? Tem uma parte do enunciado que diz assim, ó... Quer que eu ponha na tela? No dia 4 de março, Júlio insatisfeito, acendeu o fósforo, sendo certo que o fogo gerado destruiu de maneira significativa o imóvel. Destruiu de maneira significativa o imóvel, que era completamente afastado de outros imóveis e como ninguém costumava passar pelo local, o crime demorou horas. Peraí... O que a FGV pode fazer, Salim, mas aí, ó, sinceramente, eu acho que vai dar pano para manga. Eu estou convencido de que há tipificação pelo crime do artigo 250, porque não há dúvida de que ele causou o incêndio, provocou o incêndio e colocou, sim, em perigo o patrimônio alheio, afinal, o imóvel era pertencente a familiares. Então, eu não tenho dúvida. Só se a FGV, Salim, fizer o seguinte, falar, olha... Não é caso de consideração do delito de incêndio, mas sim do crime de dano, do artigo 163 do Código Penal. E quando houver prejuízo considerável no dano, a ação penal é privada, Salim. Sim. Tá? Isso está me vindo agora. A gente está. Veja, nós somos professores, não saiu o gabarito, a gente está me vindo isso agora. Só porque o que é melhor para o réu?
ele tomar um delito de incêndio nas costas, que tem uma pena mínima de 3 anos de reclusão. Eu estou olhando para o lado porque eu estou com o nosso vademecum aqui. Ou ele tomar o 163, Salim, o 63, o caput, é detenção de 1 a 6 meses ou multa, é menor potencial ofensivo. E aí diz, inciso 4º, que quando for por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima, diz que o imóvel ali da fazenda ficou completamente destruído, fala-se lá, destruiu de maneira significativa o imóvel. O verbo destruir aparece ali. Pode ser, Salim, que a FGV traga essa tese, de que, em verdade, o delito praticado não foi incêndio, mas sim o delito praticado foi dano, até porque o delito de incêndio é um crime de perigo. O dolo do incendiário é um dolo de perigo. Tanto que o tipo penal 250, ele fala assim, ó, tô aqui com ele aberto também. Causar incêndio expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio. Aí o parágrafo 1º traz umas causas de aumento de pena, se o incêndio é cometido, se o incêndio é em casa habitada ou destinada à habitação, em edifício público, papapá, mas poderia, eventualmente, a FGV trazer algo nesse sentido, Salim, de dizer que não é caso de incêndio, mas sim de dano. E como dano do qual gera prejuízo considerável é ação penal privada, haveria até uma ilegitimidade ativa do Ministério Público para promover a ação penal, dependeria de representação, como não houve representação, extinção de punibilidade, mas é que eu não quero falar palavrão, Salim, mas PQP, né? Se for uma coisa dessa. Não se descarta, mas, olha, não me parece que seja uma tese clara, por quê? Para mim também não. Porque na segunda frase do enunciado diz assim, decide colocar fogo. Olha o dolo dele. O dolo é de incêndio. Dolo de incêndio, sim. Decide colocar fogo, é dolo de incêndio. Porque assim, se eles tivessem colocado, decide destruir o imóvel. Ah, beleza. E aí foi condenado por incêndio, tese de desclassificação. Mas aqui o dolo é decide colocar fogo. Então, me parece que, sim, é possível que venha esta tese, mas, olha, se vier, aí seria muito lamentável. É muita pegadinha em cima do enunciado, né, Arthur? E um enunciado fraco. Nós estamos acostumados, né, Salim, a elaborar simulados, então a gente pensa 1000 horas para elaborar o simulado, para ver se não tem nenhuma coisa que não cruza, e ainda assim, às vezes, gera divergência entre os alunos. Imagine um simulado desse, que nós, que somos professores de direito penal, a gente fica com esse tipo de dúvida, ainda mais nossos alunos que estão prestando agora a prova. Vamos ver o gabarito oficial. A bem da verdade é que nós não temos o gabarito oficial, estamos desenvolvendo agora com vocês. Mas, sim, estamos corrigindo com vocês em tempo real aqui, pessoal, sim, sem qualquer gabarito, até porque vocês sabem que não saiu. Então, vamos lá. A gente aqui, só recapitulando, Arthur, eu estou botando na tela de novo o enunciado, tá? Tá bom. Ó, nós falamos que se a banca considerar que houve violência doméstica, não cabe o ANPP. E aí, não há qualquer nulidade, uma preliminar, neste sentido. Agora, se a banca não entender que houve violência doméstica, teríamos uma preliminar de não oferecimento de ANPP. Outra questão que seria também uma preliminar. Se a banca entender por eventual desclassificação para crime de dano, nós teríamos uma ilegitimidade do Ministério Público como titular da ação penal, afinal de contas, o dano nesta hipótese, seja do caput, seja do parágrafo único, inciso 4º, prejuízo considerável à vítima, seria processado por ação penal privada. Portanto, titularidade de um querelante e não do Ministério Público. E aqui, e mais. E aí nós chegamos também numa tese principal, que é o que eu ia demonstrar para o pessoal aqui, uma tese principal de embriaguez acidental completa com fundamento material no artigo 28, parágrafo 1º do CPP. Quanto ao fundamento processual do nosso pedido de absolvição, aqui no mérito, 386 na tela, o juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde reconheça, inciso 6º. Está aqui, ó. Existirem circunstâncias que
isentem o réu de pena. Fundamento, está aqui ele, parágrafo 1º do 28 do Código Penal. 3866. Tá, pessoal? Arthur, seguimos com a leitura? Seguimos, vamos lá. Botei. Terceiro parágrafo agora. Isso, não, ainda com no base. segundo. Ainda no segundo. Foi ainda realizado exame de local. Já tem outro problema aqui. Já tem outro problema aí. Constando da conclusão que o imóvel foi destruído, havendo prejuízo considerável aos proprietários, mas que não havia ninguém no local no momento do crime, nem outras pessoas ou bens de terceiros a serem atingidos. Por isso, Salim, que tem gente que está sustentando que não houve o delito de incêndio, tá? Do 250. Não tinha ninguém no local, não havia outros bens. Fica essa dúvida se ele seria um dos donos, mas nós já falamos aqui que, como o imóvel era da família, também haveria outros donos e o patrimônio alheio teria sido atingido. Para mim, eu não tenho muita dúvida disso, não, tá? Mas Arthur, deixa eu te fazer uma pergunta, Arthur. Vale. Olha só. A prova diz assim, ó. Foi ainda realizado exame de local. Professor Arthur Trigueiros. Exame de local é perícia? Pois é. Meu pai foi delegado, você foi delegado. Exame de local, primeiro que não tem essa expressão técnica, tá? Essa expressão aí não existe. Meu pai, eu lembro que ele falava, ontem eu fui fazer um local de crime. Compareceu ao local do crime. Isso simplesmente a autoridade policial se desloca para... Mas isso não é perícia. Você sabe que eu sou promotor do júri, né, Arthur? Muitas vezes a própria Polícia Civil, a Delegacia Especializada de Homicídios, vai e faz um relatório, faz um exame de local. Agora, isto não é a mesma coisa que a perícia lá do Instituto de Criminalística. Então fica a dúvida qual é o sentido desta expressão. Porque, vejam, colegas, se nós entendermos que exame de local é perícia, beleza, eu nem alego nada e sigo o baile. Agora, se eu entender que exame de local não é perícia, nós não temos a materialidade necessária, conforme o artigo 158. Não bastando a confissão do Júlio, não basta, está lá expresso no 158. Então, o que a banca quis dizer com o exame de local? É a perícia? Não sei. Eu acho que não, Salim. Eu entendo que não. Se eu estivesse hoje lá na prova, eu iria abrir um tópico, uma preliminar, sim, de falta de exame de corpo de delito, violação ao 158 do CPP. Sim. E isso vai repercutir no mérito, não é? É até aquilo que a gente esclarece durante a aula. Geralmente, as preliminares elas vão conduzir pura e simplesmente a uma anulação do processo e ao refazimento dos atos ilegais ou ilegalmente realizados. Agora, quando eu tenho uma ilegalidade no tocante à própria realização do exame de corpo de delito, que é obrigatório, isso repercute na questão da própria sentença. Uma das hipóteses de absolvição é quando não houver prova da materialidade delitiva. É uma preliminar que vai conduzir a uma absolvição, não é, Salim? Está expresso no 564, inciso 3, letra B. Ou seja, tem nulidade por falta de exame de corpo de delito em crimes que deixam vestígios. Vocês me entendem? Não basta a confissão do acusado. 564, 3B de Brasil. E aí vocês combinam com 158. Agora, de novo, levando em conta que a expressão local, né, não é perícia. Concordo. Porque, assim, me parece que nós temos que entender que é isso que eles querem, senão teriam colocado a expressão perícia. Pelo menos nós que somos técnicos e trabalhamos com isso no dia a dia, na prática, né? Arthur, vou te contar, eu fiquei bem decepcionado. Eu também. Vejam como a gente está criticando o enunciado. Quando a FGV faz uma prova boa, a gente elogia. Essa prova está, sinceramente, esse enunciado faltando dados precisos, esse enunciado meio lacônico, até alguns colocando assim, se for dano, dá para pedir escusa absolutória. Depende da idade da mãe. Porque se ela for ali idosa, tem lá um 183 do Código Penal que não permite a aplicabilidade da escusa absolutória em crimes contra o patrimônio. Então, vejam, aí, não é, Salim? Teria até essa questão. Será que aplica escusa absolutória? Não aplica? Porque aí seria crime praticado por descendente contra ascendente.
aplicaria o 181, inciso 1º do Código. Enfim, um problema muito mal feito. Esse exame de local, eu não consigo entender como o artigo 158 do CPP, como um exame de corpo de delito. Tanto é verdade que fala, chegando o exame de local, a conclusão de que o imóvel foi destruído. Quem tem que dizer se o imóvel foi destruído ou não é a perícia. Não é eventual autoridade policial que compareça, não, ficou destruída a casa. Tem que vir o perito realizar esse laudo pericial, e é essa a materialidade delitiva. E não o relatório da autoridade policial, no dia tal, às tantas horas, compareci ao local do crime, verifiquei elementos que denotam a prática de um incêndio, papapá. Isso aí é uma mera descrição, não é uma perícia. Então, sim, nós abriríamos aqui ainda uma preliminar de nulidade, 564, inciso 3º, com base no que o Salim disse há pouco, por falta de exame de corpo de delito, e falaríamos, inclusive, do 158 do CPP. Perfeito. E agora, Arthur, fale, assim, Salim. nós podemos falar, inclusive, no artigo 173 do CPP, que fala expressamente da necessidade de perícia no incêndio, e, assim, os nossos alunos que têm o nosso VAD, ao ler o tipo penal do crime de incêndio, já encontram a remissão ao artigo da necessidade da perícia no CPP. Está aqui, está tudo no book. Eu disse para vocês, o VAD é o melhor amigo de vocês na prova. Não tem erro, né, Salim? Eu também não consigo enxergar que esse exame de local seja o exame de corpo de delito, e para corroborar isso, como você bem disse, olha o que diz o 173, gente. No caso de incêndio, os peritos verificarão a causa e o lugar em que houver começado, o perigo que dele tiver resultado para a vida ou para o patrimônio alheio. O tipo penal traz essas elementares. A extensão do dano e o seu valor, até porque tem lá uma ação civil ex delicto depois, né? E as demais circunstâncias que interessarem a elucidação do fato. Então não tem dúvida aqui. Tinha que estar claro no enunciado que teve uma perícia com tudo isso. E só diz assim, exame de local. Só isso que diz. Então não teve perícia, Arthur. Não teve perícia, Salim. Então teria que arguir mesmo a violação ao 158, a violação ao 173 e, via de consequência, o reconhecimento dessa nulidade, que vai repercutir em uma questão processual, que é o quê? A absolvição por inexistência de prova da materialidade delitiva. Se a materialidade decorre do laudo pericial e não houve laudo pericial, o juiz teria que ter absolvido. Isso, sem prejuízo da alegação da própria nulidade enquanto preliminar, com fundamento no 564-3B de Brasil. Só que é uma nulidade, Salim, isso que os alunos têm que entender. Geralmente as nulidades, foi como eu disse, elas conduzem ao refazimento do ato. Mas há nulidades que interferem no resultado do processo. Perfeito. Não é que vai ser, vamos fazer a perícia agora. Não, já era. Já era. É necessário para denunciar e para condenar. Para denunciar, bastam indícios de autoria e materialidade. Mas para condenar, eu preciso ter certeza de autoria e certeza de materialidade. Se eu não tenho materialidade, consequência, a absolvição. É o 386, inciso 1º ou 2º, né, Salim? Aqui, ó. Embora seja uma preliminar... Não haver prova da existência do fato, 386-2. 2. É isso que a gente vai pedir lá no final. Considerando a preliminar suscitada de falta de materialidade delitiva, é caso de se absolver o apelante com fundamento no 386-2 do Código de Processo. Mas temos mais uma nulidade, Salim, se você puder abrir aí a tela do enunciado. Agora, meu amigo. A questão da colheita antecipada de provas pelo juiz. Essa aí está bem também, clara, essa está fácil. Essa estava fácil, eu não digo que estava fácil o dispositivo que fundamenta ela. Estava fácil sacar. Né? Sacar, mas o dispositivo não estava tão simples. Terceiro parágrafo. Com base em todos os elementos informativos produzidos, o MP ofereceu denúncia em face de julho perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Florianópolis, Santa Catarina. Esse era o endereçamento lá da interposição da apelação. Juízo competente, imputando-lhe a prática do crime do artigo 250 do Código Penal. Foi concedida liberdade provisória. Após citação e apresentação de defesa, entendeu o magistrado por realizar produção antecipada de provas. Veja, ele entendeu de ofício tudo isso, né? Ele entendeu
pela produção antecipada de provas, ouvindo as vítimas antes da audiência de instrução e julgamento, motivando sua decisão no risco de esquecimento, já que a pauta de audiência de processos de réu solto estava para data longínqua, tendo a defesa questionado a decisão. O enunciado fala isso porque provavelmente iria se entender como uma nulidade relativa e ela foi ali arguída a tempo, portanto, ela não precluiu. Nós vamos ter a oportunidade de alegá-la agora na apelação, em razão da sua não preclusão, por ela ter sido solicitada no momento oportuno. Aí diz que após a oitiva das vítimas, foi agendada a audiência de instrução e julgamento, que foi realizada em 5 de março de 21, ocasião em que os fatos acima narrados foram confirmados. Vejam, nem fala que foi ouvida testemunha, nada, não fala nada. Só fala que houve a produção... Aqui tem outro... O que as vítimas disseram? Tu consegue entender? Nada, simplesmente elas foram ouvidas antecipadamente. A gente nem sabe se as vítimas foram, confirmaram ou não confirmaram. O que as vítimas disseram? Elas corroboraram a acusação? A mãe dele é uma das vítimas. Olha que porcaria, Salim. Nem isso fala, né? Aí diz que em seu interrogatório o réu confirmou a autoria delitiva, portanto ele disse que foi ele que incendiou, destacando que pouco, porém, se recordava sobre o ocorrido. Ok? Arthur, eu sou capaz, assim, até de pensar uma questão aqui. Como nós temos essa nulidade em relação a essa inquirição antecipada das vítimas, né, sem qualquer justificativa, sem fundamento, né, na verdade, essa prova tem que ser desconsiderada. Desconsiderada essa prova, a gente fica só com o interrogatório, que por si só é insuficiente para a condenação. E mesmo assim, ele pouco se recordava. Então, aqui nós não teríamos nem prova para condenação, já teria também o inciso 7º do 386, não há prova suficiente para condenação. Pois é, e outra, precisa ver o que a banca vai colocar, Salim. Se a banca vai colocar que essa colheita antecipada, sem a observância, nós vamos citar aí um artigo e uma súmula do Supremo, se isso vai entrar como uma questão probatória, e aí é mérito, ou se vai entrar como preliminar isso. Outro ponto que a gente tem que também refletir. Vamos ver o que a banca examinadora vai fazer. Se isso seria uma nulidade, seria uma prova ilícita, porque o que é prova ilícita? Tudo aquilo que viola regras constitucionais e legais. O CPP, não é, Salim? No 225, traz lá para a gente... Ó, o Salim vai colocar na tela o 225 do CPP. Quando que se admite a produção antecipada de oitiva de testemunhas? Olha, não fala nem em vítimas, né? Não fala em vítimas, fala em testemunha, mas daria por analogia. Se qualquer testemunha houver de ausentar-se, não é o caso, ou por enfermidade ou velhice, também não é o caso, inspirar receio de que ao tempo da instrução criminal já não exista, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o depoimento. Então, veja, o 225 do CPP vai nos trazer, vai nos delimitar aí quando é que o juiz pode realizar a oitiva de pessoas fora de uma audiência de instrução e julgamento, que é o momento processual oportuno. Se vocês pegarem o 400 do CPP, o 400 do CPP trata da audiência de instrução e julgamento, inclusive colocando a ordem da oitiva das pessoas na colheita da prova oral. O juiz fez o quê? Ele antecipou a oitiva das vítimas, fora das hipóteses legais. Velhice, ou porque elas vão se ausentar. Enfermidade. Velhice ou enfermidade. Não por risco de esquecimento, não tem essa questão. Risco de esquecimento. Então é fora das hipóteses legais. Mesmo assim, a gente até poderia falar em analogia, já que o 225 fala em testemunho, mas mesmo assim, fora das hipóteses legais. A mesma coisa, Arthur, vai acontecer fora da hipótese agora jurisprudencial, porque eu vou trazer aqui o STJ, deem uma olhada. 455, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. STJ. Peguei. Ampliei. Olhem na tela comigo. A decisão que determina a produção antecipada de provas com base no 366, que não é o caso, hein? Porque o 366 fala em citação por edital. Deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do prazo, para reforçar o argumento de que o risco de esquecimento não é fundamento apto para determinar prova antecipada. Exatamente, Salim. Eu acho que esses seriam os fundamentos, então, para a gente arguir
que essa colheita de prova oral antecipadamente violou o 225 do CPP. Utilizando a rácio do 366 do CPP, nós temos a súmula 455. Agora, Salim, eu quero ver o que você acha. Como essa prova oral, o enunciado nem fala o que é que as vítimas disseram, que já é péssimo. Não fala o teor ali das declarações dos ofendidos, certo? Da oitiva das vítimas. Agora, isso seria como o juiz colhe uma prova, ele sendo o destinatário da prova, ele colhe uma prova violando as disposições legais, isso daria para a gente enquadrar como uma prova ilícita. Claro. Uma prova ilícita. E prova ilícita se argue em preliminar. Por isso que eu estou fazendo essa análise. Agora, se não se entender por ilicitude da prova, isso iria entrar na própria questão de mérito, como dizendo o seguinte, olha, como enunciado, a gente tem que se ater ao enunciado. A única prova oral colhida no enunciado foram das vítimas. As vítimas dizendo sei lá o quê. E a gente não sabe, não está claro no enunciado. Não está claro no enunciado. E dizendo que o réu no interrogatório confessou a autoria, mas não se lembrava direito. Carece de prova suficiente para condenação. Por isso que eu falei no 3867. Exato, 3867 do Código de Processo Penal. Quando faltar prova suficiente para condenação, indúbio pro réu, vamos absolver o nosso cliente. Mas vejam, tudo isso que a gente está falando, pessoal, é meio que pegando o enunciado, espremendo muito para sair um pouquinho assim de limonada. Eu acho, como professor, lamentável, um absurdo que a gente tenha que fazer toda essa ginástica para conseguir trazer argumentos aqui. Um absurdo, não é, Salim? Eu estou indignado com essa prova mal feita, prova confusa, prova que dá margem a mais de uma interpretação, não deixa claro o que eu quero enquanto examinador, sabe? Parece que a intenção realmente é deixar coisa dúbia para ferrar com o examinando. Não, por favor, né? Tá demais. Muito ruim mesmo. Eu já estou vendo a ouvidoria da OAB depois aí do resultado sendo chamada, porque essa prova foi muito mal feita mesmo. Posso seguir aqui, meu amigo? Vamos seguir para as outras teses, né? Então, tese principal já vimos, a embriaguez completa acidental, que geraria a absolvição do nosso cliente, e agora temos outros argumentos. Após a apresentação da manifestação cabível pelas partes, ou seja, os memoriais, o juiz proferiu sentença condenando o réu nos termos da denúncia. No momento de aplicar a pena base, reconheceu a existência de maus antecedentes, aumentando a pena em 3 meses, tendo em vista que na folha de antecedentes criminais acostada ao procedimento, constava uma condenação de julho pela prática do crime de tráfico, por fato ocorrido em 20 de abril de 19. O fato é posterior ao crime de incêndio. Porque o incêndio é de março de 19. Março ou abril de 19, não me lembro agora. É 4 de março de 19. 4 de março de 19, o tráfico de drogas é de 20 de abril de 19, e o trânsito, que é pressuposto do mau antecedente, só veio em 10 de março de 2020. É tudo Isso depois. Não gera maus antecedentes. Não gera, é tudo depois, não gera. Lembra lá do pressuposto, tanto da reincidência como dos maus antecedentes. Prévia condenação criminal transitada em julgado. Eu não tenho prévia condenação transitada em julgado por esse tráfico e depois o cometimento do incêndio. Portanto, o Júlio não é portador de maus antecedentes. Perfeito. Tá bem? Tese subsidiária, então. Primeira tese subsidiária. Sim, exatamente. Na primeira fase da dosimetria da pena, então esse aumento de 3 meses deve ser desconsiderado porque não há mau antecedente. Na segunda fase, reconheceu, olha o problema da FGV, né, Salim? Reconheceu a agravante do 61, inciso 2º, a linha B. Não é B, vocês vão ver que é D de dado. É D de dado, pessoal, não é B de Brasil. A questão da agravante do resultado perigo comum não vem na B de Brasil, vem na D de dado FGV. A banca errou o artigo de lei, embora diga, né, aumentando a pena em 5 meses, já que o meio empregado por Júlio poderia resultar perigo comum. Resultar perigo comum, como circunstância agravante, já é elementar do artigo 250 do Código Penal. Portanto, eu não posso fazer incidir uma agravante quando eu já tenho como elementar típica a causação ou a provocação de perigo comum no incêndio. Seria bis in idem. Mesmo que eles tivessem acertado o dispositivo, a letra D,
tá? Não a B, como eles colocaram, a D de dado, seria bis in idem, porque eu estaria levando em conta duas vezes a mesma circunstância, o perigo comum para dizer é incêndio e o perigo comum para aumentar a pena. Não pode, isso é absurdo, tá? Voltei lá. Exatamente. Bom, aí avançando, né, Salim? Aí o enunciado prossegue Então, dizendo... Arthur, Oi. foi a segunda tese subsidiária, não tem a agravante. Mas também não se reconheceu a confissão. O enunciado aqui não fala nada que o juiz levou em conta a confissão. Errou o juiz, teria que aplicar, então, mais uma circunstância atenuante da pena, que é a confissão espontânea, lá do artigo 65, inciso 3º, Letra D de dado, 653D. 653D de dado. E o juiz não levou em conta isso aqui. Teria que ter expresso, levado em conta... não foram reconhecidas atenuantes. Então ele errou, porque tem a atenuante da confissão. Exatamente. É a nossa terceira tese subsidiária. Aí continua. Na terceira fase, não foram aplicadas causas de aumento ou de diminuição de pena. Tudo bem, não vimos nada aqui para aumentar ou diminuir. Não sendo, olha o erro, quarta tese subsidiária, não sendo substituída a PPL por PRD, com base no 44.3 do Código Penal, que é exatamente as circunstâncias judiciais que influenciam na substituição por restritiva de direitos. O juiz certamente levou em conta o mau antecedente para não substituir. Errado, porque, em verdade, o Júlio não ostenta mau antecedente, consequentemente, caberia, em virtude da quantidade de pena aplicada, inferior a 4 anos, a substituição da PPL por PRD. E mais, né, Arthur? O regime semiaberto está errado, porque se a pena é de 13,8 ele não é reincidente, o regime deveria ser o aberto. Exatamente. Isso. Então, agora é a nossa quinta tese subsidiária. Tem muita tese subsidiária. Quinta. Diz aí que, em razão desses 3 anos e 8 meses, o regime foi semiaberto. E pior, Salim, o enunciado nem fala qual que teria sido a motivação do juiz para aplicar o semiaberto. Porque o juiz tem que trazer fundamentação concreta sempre quando ele fixa um regime diverso daquele que seria o cabível com base na pena imposta. Então, temos assim, mais uma tese. Deixa eu ver se eu estou com todas na cabeça aqui. A tese principal, 28, parágrafo 1º, que é a questão da embriaguez acidental completa. Teses subsidiárias. 1, afastamento dos maus antecedentes. 2, nós temos erro na agravante. 3, nós temos o não reconhecimento de uma atenuante. 4, o regime deveria ser o aberto e não o semiaberto. 5, não concessão, não substituição da PPL por PRD. 5 teses subsidiárias. Arthur, posso te falar uma coisa que me chamou a atenção? Claro. Você viu que no enunciado aqui na peça está semiaberto escrito de maneira correta, sem hífen? Sim, e numa questão está semiaberto com hífen. Nossa, será que é a mesma pessoa que está fazendo a prova, hein, Arthur? Tá feio demais, vocês vão ver. Será que a mesma pessoa escreve semiaberto junto, que é o correto no enunciado, e depois separado, errado, lá na peça, é verdade, vocês vão ver uma questão aí com erro com as novas regras ortográficas. Professor Rodrigo Bezerra, que deveria estar aqui conosco agora, né? Professor de português aqui do CERS. Furada total, assim, tá bem vergonhoso o que está acontecendo, mas tudo bem. Aí diz que a intimação aconteceu em 11 de julho de 22, uma segunda-feira. Peça de apelação, a interposição é em 5 dias. Começa na segunda, dia 11 de julho, em verdade foi o dia do susto. Começa a contar na terça, terminaria no sábado, prorroga para a segunda, dia 18 de julho, com base naquilo que o Salim vai colocar agora aqui para vocês. Olha intimação lá, 11 de julho, segunda-feira. 11. Então eu sei que segunda é 11. Vamos para o nosso mini calendário. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. O dia do susto não conta. Eu começo no primeiro dia útil seguinte. O enunciado diz que os dias da semana são úteis. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Se cair no sábado, domingo ou feriado, prorroga para o primeiro dia útil seguinte, conforme está no artigo 798, parágrafo 3º do CPP. Aqui está a nossa data, 18 de que mês, Arthur? Me ajuda.
Julho. Julho de 22. Esta é a data que tem que estar na tua interposição e nas razões. Então, com isso, Salim, fechamos aí a peça. Essa foi a catastrófica apelação da FGV, com um enunciado truncado, um enunciado que faltou informação, um enunciado mal feito. Infelizmente, essa é a nossa constatação aqui como professor. O enunciado ele tem que ser técnico bastante para nós conseguirmos extrair dele o que é necessário para uma peça. E ele deixou tanta dúvida, ele deixou tão truncada mesmo a compreensão do próprio caso concreto, que dá margem para a gente, poxa, será que a banca vai pedir a NPP? Nós já estamos entendendo que não é caso de NPP, porque era a mãe do filho incendiando. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Aí fica essa questão, será que eles vão desconsiderar o incêndio e reconhecer que houve um crime de dano? Me parece que não. O mais correto é que permaneça a tipificação do incêndio, embora, é claro, o que é melhor para a defesa? Tentar uma desclassificação para o delito de dano. O enunciado fala que a casa ficou totalmente destruída, embora o dolo do agente, pelo primeiro parágrafo do enunciado, ele tinha a intenção de incendiar a casa. No dano, tem que ter dolo de destruir, deteriorar ou inutilizar. O dolo do agente foi dolo de incendiar. Por isso que me parece que o adequado é que a tipificação de incêndio permaneça, mas eu acredito que alguns alunos tenham pedido aí, eventualmente, a desclassificação para o dano. E em desclassificando para o dano, Salim, a gente vai ter aquele problema da legitimidade ativa para promover a ação penal. Não seria o MP, mas sim seria a própria vítima. E em razão do decurso do tempo, sem que tenha havido a queixa-crime, decadência do direito de queixa. Vamos ver. A FGV já fez tanta pataquada, vá que ela faz mais uma aí, embora não seja o mais adequado isso que a gente está falando agora. Vamos aguardar mesmo. Arthur, só a última informação, não esqueçam do fundamento Menta Verde, tá? É uma apelação com base no artigo 593, inciso 1º do CPP. Alguns não colocaram inciso, outros colocaram inciso 2º. Perguntam se zera a peça. Não vai zerar se vocês colocaram que é apelação, mas eu acho que eles não vão levar em conta o inciso errado e vão tirar aquele pontinho que vocês deveriam receber ali, 0,30, 0,20, 0,50. O 5932 está errado, não é sentença definitiva ou com força de definitiva, não é isso. É sentença condenatória, e contra a sentença condenatória é apelação 5931, não tem discussão, mas não vai zerar. Se colocou apelação, vem interpor recurso de apelação, acertou a peça, eles só vão descontar a nota do fundamento legal da interposição. Vamos para as questões, Salim, então? Agora, estou botando na telinha, meu parceiro, está aqui. A questão 1, pessoal, nós vamos ver aí, ela foi uma questão, pelo menos o item A foi relativamente tranquilo, vamos ver aí. Pedro, nascido em 20 de janeiro de 2000, foi condenado definitivamente pela prática do crime de furto simples à pena de 1 ano de reclusão em regime inicial aberto, tendo sua privativa de liberdade sido substituída por multa. É muito importante que vocês gravem então, que ele, na verdade, foi condenado a uma pena de multa. Exato. Ele é reincidente, nós vamos ver. Ele tem uma condenação transitada, no entanto, a uma pena de multa. Bom, isso vai influenciar na nossa resposta. O crime ocorreu em 14 de junho de 18. Ele, inclusive, era menor de 21 na data do fato. E a sentença condenatória transitou em julgado em 20 de abril de 19, tendo sido feito o pagamento da multa no prazo legal. Ocorre que no dia 23 de março de 20, o agente foi preso em flagrante após empregar ameaça para subtrair o aparelho telefônico de Luísa. Ele praticou um roubo. Os policiais que efetuaram a prisão conseguiram evitar a consumação delitiva e, posteriormente, Pedro foi denunciado pela prática do crime de roubo em sua modalidade tentada. Fim da instrução, foi condenado na forma do 157, combinado com 14.2 do Código Penal. Ao aplicar a pena, o juiz fixou a pena base no mínimo legal, pois favoráveis às circunstâncias judiciais. Na segunda fase, manteve a pena no patamar de 4 anos, apesar de reconhecer a agravante da reincidência. Isto porque observou a menoridade relativa do agente à data do fato,
Então, vejam, o nosso cliente aí, o Pedro, ele é reincidente? Ele é reincidente, porque ele praticou em 14 de junho de 18 aí, o crime, transitou em julgado em 20 de abril de 19 e ele pagou a pena de multa no prazo legal. E ele cometeu um novo delito posteriormente ao trânsito em julgado e à extinção da pena pelo crime anterior. Ele é reincidente. O juiz reconheceu que, apesar de haver a agravante da reincidência, ele verificou a menoridade relativa do agente à data do fato. Salim, falamos isso durante a nossa revisão, a preponderância das circunstâncias agravantes e atenuantes, e dissemos que o fato de o réu ser menor de 21, ou mesmo a confissão espontânea, o STJ entende que são circunstâncias que preponderam sobre as demais. E nessa situação, havendo duas ou mais preponderantes, uma compensa a outra. Compensação. Foi isso que o juiz fez. Foi isso que ele fez corretamente, conforme a jurisprudência mais atual do STJ. Tá certíssimo. Agora, olha o erro de português aí, Salim. Coloca lá de novo. Ó. E aí, foi a mesma pessoa que fez essa e a peça, hein? Pois é. Ó. Aí fala, aplicada a minorante da tentativa em sua fração máxima, alcançou pena definitiva de 1 ano e 4 meses de reclusão e fixou o regime inicial semiaberto. Olha o hífen. Tá errado a grafia. FGV, hein? Enfim. Eu acho que não foi a mesma pessoa, hein, Arthur? Duro, hein? Sendo negada a suspensão condicional da pena em razão da reincidência. A defesa técnica de Pedro interpôs assim recurso de apelação, insurgindo-se apenas quanto à negativa do sursi. O magistrado, no entanto, não admitiu o recurso, sustentando que a via adequada era do recurso em sentido estrito, a teor do 581-11 do Código de Processo Penal. Considerando apenas as informações apresentadas, responda a: aponte o recurso a ser interposto em face da decisão do juiz de primeiro grau que não admitiu a apelação e o fundamento de direito processual penal a ser alegado para que o apelo seja admitido. Falamos isso na nossa revisão, gente. Quando o capítulo da sentença atinente ao sursi quiser ser impugnado, como o sursi foi concedido ou não no bojo de uma sentença, vai caber apelação. Ah, mas tem o rese do 581, inciso 11 do CPP. Mas o rese do 581-11 do CPP seria admissível só se o sursi viesse a ser concedido, por exemplo, lá em grau de execução da pena, o que não é o caso. Então, errou o juiz ao não receber a apelação, dizendo que o recurso cabível seria o recurso em sentido estrito. Qual seria o recurso cabível contra essa decisão do juiz que não admitiu a apelação? O rese 581, inciso 15 do Código de Processo Penal. 581-15 do CPP. Agora, Salim, está mandando justificar por que é o rese. Aí a gente teria que explicar. Acredito que a FGV talvez dê uma resposta um pouco mais aprofundada, dizendo assim: quando se vai impugnar o sursi no bojo de uma sentença, a sentença condenatória desafia a apelação. Tá bem? Então, nós temos que interpor o recurso do 593-1 do Código de Processo Penal. Mesmo que o réu ele não queira recorrer do todo, ele só queira dizer: olha, tribunal, eu faço jus ao sursi da pena. Ainda que seja isso, não se está impugnando sursi, Salim, está se impugnando uma sentença penal condenatória, que não concedeu um benefício, que é o sursi. O recurso cabível, então, é a apelação, e não Olha só, Arthur, no sentido estrito. Eu estou botando na tela o 593, a apelação do CPP. No 593, eu estou descendo ao parágrafo 4º. Quando for cabível a apelação, é o caso, né? Tem sentença condenatória, não poderá ser usado o rese, ainda que somente de parte da decisão se recorra. Então, talvez a fundamentação para uma pontuação integral passe pelo 593, parágrafo 4º do CPP. Concordo também, Salim. Eu acho que se a FGV for técnica, vamos ver, ela não foi muito técnica no enunciado, mas ela, inclusive, colocaria esse 593, parágrafo 4º, para comprovar a tese de que, mesmo recorrendo-se de um capítulo da sentença, de uma parte da sentença, o recurso admissível é o de apelação e não o rese do 581,
inciso 11. Tá Só bem? que aí, veja, e aí nós temos que lembrar do cabimento do rese 581, cabe o rese, inciso 15, para atacar uma decisão que denega a apelação. Então, se houve denegação da apelação, nós vamos atacar a decisão com base no rese 581, inciso 15. Isso aí, né, Arthur? Sim, perfeito, exatamente isso. Então, a nós matamos, o item A da questão 1 nós matamos. O item B, Salim, vai perguntar para a gente aspectos de direito material, para que nós possamos nos insurgir em relação à decisão do juiz que não concedeu o sursi da pena. O que a gente poderia alegar? A fundamentação do juiz para não conceder o sursi foi a reincidência do réu. Tudo bem, de fato, o réu é reincidente. Só que o Código Penal, no 77, parágrafo 1º, no inciso 1º, ele fala que não cabe o sursi para o condenado que seja reincidente em crime doloso. Então, só vai caber o sursi se o condenado não for reincidente em crime doloso. E ele seria reincidente em crime doloso. No entanto, se a condenação anterior tiver sido somente a pena de multa, e é isso que vem na primeira linha da questão 1 do enunciado, então isso não impede o sursi. O fundamento, então, vai ser que o juiz se equivocou porque deixou de observar o artigo 77, parágrafo 1º do Código Penal, que autoriza a concessão do sursi, mesmo ao réu reincidente em crime doloso, se a condenação anterior tiver sido somente a pena de multa. Perfeito. É isso que vai vir gabaritado lá na prova. Essa é a 1. Essa é a 1. A 1 estava relativamente fácil, vai? Não era uma questão difícil. Questão 2, Salim. Na telinha. Essa questão 2 tem problema sério, né? Mas vamos lá. Sim. Roberto foi denunciado pelo crime de perseguição. A gente falou tanto durante as aulas que iria cair alguma coisa de perseguição. 147A, que é o stalking. Segundo a denúncia, no dia 15 de janeiro de 2022, na filial da sociedade empresária Juan S.A., situada no Rio de Janeiro, Roberto se aproveitou da proximidade física com Fábio, parênteses, colega que trabalha na matriz da empresa em São Paulo e estava visitando a filial carioca por um dia apenas, no ambiente de trabalho. Então, aproveitou-se da proximidade com Fábio, no ambiente de trabalho, para lançar-lhe olhares lascivos. O que será que é um olhar lascivo, né, Salim? Ficar olhando aquela desgoiada, né? Lembrando que o crime de perseguição, ele pode ser cometido por qualquer pessoa contra qualquer pessoa. Então, o autor pode ser homem, pode ser mulher, a vítima pode ser homem, pode ser mulher. Aqui tem homem contra homem. Pode. Beleza, o crime é comum. Ele é bicomum. O problema é que fala reiteradamente no 147A. É um crime habitual, que exige a reiteração de comportamento. Esse é o problema da questão. Voltei lá, ó. Exatamente. O problema é esse, pessoal. Tudo bem, ele, em um único dia que o colega estava visitando a filial carioca, ele lançou para o colega, o Roberto lançou para o Fábio, olhares lascivos, o que teria, abre aspas, perturbado a esfera de individualidade ou privacidade de Fábio. Essa expressão já consta especificamente no 147A do Código Penal. O Fábio vítima, ofereceu representação. Está certo, porque o stalking é crime de ação pública condicionada. Perfeito. O MP se recusou a formular proposta de transação penal a Roberto, com fundamento em uma anotação existente na sua folha de antecedentes criminais, a FAC, relativa à condenação definitiva à pena corporal, extinta há mais de 5 anos pela prática de crime. Então, o MP justificou não propor transação penal porque ele teria uma condenação transitada em julgado, embora já extinta aí a condenação há mais de 5 anos. Item A. Quais teses de mérito podem ser invocadas pelo defensor técnico de Roberto? Quais teses de mérito? Portanto, teses de direito material, de direito penal. Gente... Aqui é a tipicidade, né, Arthur? Não tem crime. Eu não vejo, embora esteja no plural a pergunta, né? Quais teses de mérito? Eu e o Salim vislumbramos o seguinte: esses olhares lascivos que o Roberto realizou em relação ao Fábio, como ocorreram uma única vez, em um único contexto, isso não constitui uma das elementares do artigo 147A do Código Penal.
que seria... Reiteradamente. Reiteradamente. O crime é habitual de acordo com a doutrina. Crime habitual. Os crimes habituais são aqueles que somente se tipificam quando houver uma reiteração de comportamento, sob pena de atipicidade. E é o que aconteceu. Nesse único contexto, o Roberto lançar olhares lascivos para o Fábio, ainda que isso tenha incomodado, ainda que isso tenha causado uma perturbação da privacidade da vítima, não houve a reiteração. E essa falta de reiteração torna o fato atípico. Então, para nós, a tese que vai vir cravada na FGV é de que há uma atipicidade do fato praticado pelo Roberto, tendo em vista que o 147A do Código Penal exige uma reiteração de comportamentos de perseguição, sem o que o fato é atípico. É isso que deve vir lá. O único ato é atípico, quando reitera, consuma. Exato. Agora, o item B, olha, o Salim é promotor há 22 anos, dá aula há 20 anos ou mais, eu sou professor de penal há 16 anos, a gente olhou e falou, olha, que absurdo esse item B. Primeiro que ele está mal redigido, né, Salim? Qual medida pode ser adotada pelo defensor técnico de Roberto para viabilizar a proposta de transação penal? Veja. Porque não é a tese, né, Arthur? A tese poderia ser, a pena está extinta, não é mais reincidente, voltou à primariedade técnica. Então, mas não é isso que está aqui no B. No B é a medida, o que eu entro, o que eu faço, o que eu postulo, né? Exato, o problema é esse, porque é exatamente isso que o Salim falou agora. Se viesse, qual a tese que poderia ser adotada com relação à não formulação de transação penal, porque haveria aí uma condenação definitiva a uma pena corporal extinta há mais de 5 anos? Aí a gente viria com uma tese. O problema é a palavra medida, porque medida faz alusão a quê? A uma peça processual, a um recurso, a um requerimento. Esse é o problema, não é, Salim? E a gente falou, caramba, esse é o problema. E tem assim... O que a FGV quer com isso? Perfeito. E assim, nós teríamos que invocar aqui, por analogia, o que está... Vou lançar uma primeira hipótese na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Repito, em analogia ao que acontece com a suspensão condicional do processo. Porque existe entendimento sumulado, Arthur, lá no STF, dizendo que, neste caso de recusa do MP, se invocaria o artigo 28 do CPP na redação original, né, a redação anterior ao pacote anticrime, que ainda é a vigente, porque a nova redação ela teve a execução suspensa numa liminar do ministro Fux do STF. Então está suspensa ainda a nova redação do 28. Então eu invocaria a redação antiga, original do 28, ou seja, os autos seriam encaminhados ao Procurador-Geral de Justiça, para que ou ele mesmo propusesse o benefício, ou designasse um outro membro do MP para fazê-lo, ou dissesse que não é caso de benefício. Os autos seriam encaminhados ao MP, ao Procurador-Geral. Mas, Arthur, eu vejo uma outra saída que eu diria que é mais atual, que está na lei, mas, de novo, em analogia ao que ocorre com a ANPP. Porque o acordo de não persecução penal, isso veio para o CPP com o pacote anticrime, lá no 28A, parágrafo 14, diz que se houver recusa do MP em oferecer o ANPP, cabe uma espécie de recurso administrativo para o Conselho Superior do MP, o que também poderia ser invocado, por analogia, para a transação penal. Aí, Salim, seria o melhor para responder a pergunta da FGV. Qual medida seria o 20, né? Medida. Porque medida faz alusão... Medida não é o mesmo que tese. Tese não. A gente está falando para vocês agora. A medida seria utilizar-se o 28A, parágrafo 14 do CPP, por analogia, e submeter ao Conselho Superior do Ministério Público um recurso, falando, olha, deixou-se não de propor o ANPP, porque não é de ANPP que nós estamos tratando, mas por analogia, e o processo penal admite a analogia, é um instituto despenalizador, a transação penal, que se verifique, então, aí pelo Conselho Superior do MP, se é o caso de oferecer ou não a transação penal. Mas, novamente, a FGV escorregou muito aqui, muito, porque ele não fala em tese de direito processual, fala assim medida. Medida é peça, é a postulação, é o requerimento,
né? Ficou muito ruim, né, Salim? Vamos ver qual vai ser o gabarito da FGV, mas, mais uma vez, fica a nossa crítica aqui. Então, vejam, pessoal, parece que a resposta tal qual está no enunciado. Porque se fosse tese, né, Arthur, a gente poderia trabalhar com o princípio da presunção de inocência, de que ele volta a ser tecnicamente primário, de que houve o período depurador da reincidência 641, mas aí seria tese, não é o que diz, fala medida. Então, eu vejo aqui duas respostas possíveis, uma passando pela súmula 696 do STF, só que a súmula fala na suspensão condicional do processo e diz para aplicar o 28 do CPP, manda os autos para o procurador-geral, ou outra resposta que passa pelo 28A, parágrafo 14 do CPP, que fala do recurso administrativo ao Conselho Superior do Ministério Público, mas fala no ANPP. Então, a súmula 696 STF fala na suspensão condicional do processo e o 28A, parágrafo 14 CPP, fala no ANPP. Por isso, nós teríamos que invocar por analogia, Arthur. Exatamente. Tudo por analogia, inclusive a súmula, né? Inclusive a súmula. Bom, bora, parceiro, para a próxima? Vamos para a próxima questão, questão 3. A questão 3 estava razoável. A questão 3 dava para engolir, vai? Em 9 de agosto de 21, durante uma reunião de condomínio, iniciou-se uma discussão. O morador Paulo, lutador de vale tudo, chamou Fábio, o síndico, de ladrão. Injúria. Chamar de ladrão é uma qualidade negativa, injúria 140 do Código Penal. Ato contínuo, Paulo partiu para cima de Fábio no intuito de quebrar seu nariz com um soco. Então, o Paulo partiu para cima do injuriador. Em seguida, Fábio, praticante de jiu-jitsu, golpeou Paulo, que caiu no chão desmaiado. Paulo foi levado para o hospital, mas foi liberado horas depois. O laudo hospitalar atestou apenas escoriações leves. Então, estamos falando de uma lesão corporal de natureza leve sofrida pela vítima. Só que atenção, né, Arthur? Porque, veja, eu tenho o Paulo indo para cima do Fábio, partiu para cima para quebrar o nariz do Fábio. E aí o Fábio golpeou o Paulo. Então nós temos aqui, me parece, uma clara legítima defesa. Legítima defesa, sem dúvida. Começou com a injúria, que acabou detonando para uma outra agressão injusta, iminente, que seria o sujeito indo para cima da vítima para quebrar-lhe o nariz com um soco, é o que diz o enunciado, e o Fábio, a vítima daquele soco iminente, reagiu, golpeou o Paulo, que sofreu lesões leves. Tudo bem, sofreu lesões leves, mas num contexto de legítima defesa. Tranquilo. Em 10 de maio de 22, portanto, no ano seguinte, em outra reunião de condomínio, Paulo e Fábio encontraram-se novamente. Fábio já tinha esquecido os fatos ocorridos na ocasião anterior. O Fábio é o síndico, porque não era pessoa de guardar rancor. No entanto, Paulo lembrou de tudo o que passou, sentindo-se envergonhado perante os demais condôminos, e resolveu seguir em frente para processar Fábio criminalmente. Veja, o Fábio acabou chamando o síndico de ladrão, tá certo? Perdão, o morador Paulo acabou chamando o Fábio síndico de ladrão em 9 de agosto de 21. 9 de setembro, 9 de outubro, 9 de novembro, 9 de dezembro, 9 de janeiro, 9 de fevereiro, já se passaram 6 meses, menos um. 8 de fevereiro de 2021, Salim, operou-se a decadência do direito de queixa, porque a injúria é crime de ação privada. Perfeito, com fundamento no artigo 107, inciso 4º do Código Penal, extinção da punibilidade. E ainda podemos arguir o 38 do CPP, que fala da decadência do direito de queixa ou de representação, que também vai extinguir a punibilidade. Aí vem lá a pergunta. Tem mais, né? Porque, veja, ele foi denunciado por lesão corporal de natureza leve, cuja pena, artigo 129, caput do Código Penal, é de 3 meses a 1 ano. Pena máxima não passa de 2 anos, é uma infração de menor potencial ofensivo, deveria ter sido observado o rito do juizado especial criminal. Portanto, antes de o MP sair denunciando, cadê a proposta de transação penal aqui? Aqui, sem dúvida, né? Aqui, como o enunciado fala, que após os trâmites regulares das investigações, o MP, com atribuição, ofereceu denúncia em face do Fábio, como em curso em lesão leve, a denúncia foi recebida e determinada a citação, como se estivéssemos seguindo aqui, por exemplo, um rito sumário, em virtude
da pena. Mas está tudo errado. Está tudo errado. Porque a lesão corporal leve é infração de menor potencial ofensivo. Deveria seguir o GCRIM, a Lei 9.099 de 95. Então, aqui, nós temos que sustentar, primeiro, no item A, qual tese a defesa pode alegar como preliminar? Tese processual aqui. Qual tese processual? Primeiro, o crime praticado foi o de lesão corporal leve, que, de acordo com a Lei 9.099, artigo 88, exige representação do ofendido, tá bem? Exige representação. Como não houve representação no prazo de 6 meses, a contar da ciência da autoria delitiva, a consequência é a decadência do direito de representação. Isso consta lá no artigo 107, inciso 4º do Código Penal, que é causa extintiva de punibilidade, como também no 38 do CPP. Arthur, por que decadência? A gente iria arguir em preliminar. Porque causas de extinção da punibilidade são arguídas em preliminar. Tá bem? Outro ponto aqui. A gente iria alegar, não é, Salim? A inadequação do rito. O fato de o promotor oferecer denúncia por lesão leve, a denúncia ser recebida e ser determinada a citação do réu está violando o rito da Lei 9.099, o rito sumaríssimo. E mais, deveria ter, em tese, havido aquela fase pré-processual dos institutos despenalizadores, notadamente a transação penal do artigo 76 da Lei 9.099. Então, a gente viria com esses argumentos aqui em preliminar. Decadência do direito de representação pelo decurso de prazo superior a 6 meses, a contar da ciência da autoria delitiva, e ainda a questão da inadequação do procedimento. Deixou-se de observar o rito da Lei 9.099, inclusive dos seus institutos despenalizadores. É isso, né, Salim? Não, perfeito. Na A tá perfeito. E na B é legítima defesa, né, Arthur? E exatamente. A B, qual a tese de direito material pode ser utilizada pela defesa de Fábio? Tranquilo, Fábio agiu em legítima defesa. Ele praticou lesões corporais leves em Paulo em contra-ataque a uma agressão injusta, como reação a uma agressão injusta e iminente. Portanto, fato constitutivo, fato gerador, circunstância fática da legítima defesa prevista no artigo 25 do Código Penal, que é uma causa excludente da ilicitude. Artigo 23, inciso 2º do Código Penal. E se fosse alegada em RA, se pediria uma absolvição sumária com fundamento no 397, inciso 1 do CPP. Sim. Porque fala lá, né? Qual tese de direito material pode ser utilizada para a defesa de Fábio? Como diz que a denúncia foi recebida e determinada a citação, mesmo que o rito esteja errado, a peça em tese cabível aqui seria uma resposta à acusação, estaria no momento oportuno, e em RA, na preliminar, nós teríamos a questão da decadência, e Salim, se você for ver friamente, não seria nem preliminar, né? Porque decadência extingue punibilidade e gera absolvição sumária. Inciso 4 do 397. Pois é, vamos ver o que a FGV vai trazer aqui de gabarito, mas a decadência é para aparecer e a questão da inadequação do rito, tá bem? E tese de direito material, absolvição sumária do 397 seria o inciso 1º? Inciso 1º, excludente de ilicitude. Excludente de ilicitude pela legítima defesa. Artigo 25 do Código e artigo 23.2 do Código Penal. Matamos a questão 3, Salim. E agora a questão 4. A questão 4 estava relativamente tranquila, tá? Sim. Arnaldo e Fábio, 22 anos, são irmãos gêmeos idênticos. Mas Arnaldo sempre fez mais sucesso com as meninas por ser mais extrovertido. Arnaldo inicia um relacionamento com Mônica, de 14 anos. Ele tem 22, a menina tem 14. Ambos costumam manter relação sexual consentida. Helena, amiga de Mônica, sempre Atenção, foi aqui só deixa eu falar para o pessoal. Veja, a Mônica tem 14. E para ser vulnerável, tem que ser menor de 14. Se ela tem 14 e pratica sexo consensual, pessoal, não tem estupro de vulnerável, tá? Pronto, é só a ressalva aqui. Não, exatamente, o enunciado é claro. Ela tinha 14 anos e a vulnerabilidade etária é do menor de 14 anos. Então,
É possível no Brasil relações sexuais consentidas dos 14 anos em diante? Só vai desbancar para estupro se houver grave ameaça ou violência. E aí aplica o 213 do Código Penal. Caso contrário, 14 anos em diante, o legislador permite relações sexuais sem que isso vulnere a dignidade sexual. Aí o enunciado continua, né, Salim, dizendo lá que a Helena, amiga de Mônica, sempre foi apaixonada por Arnaldo e, movida por ciúmes, resolve noticiar às autoridades sobre as relações mantidas entre Arnaldo e Mônica, no intuito de incriminá-lo por estupro de vulnerável, que nem é estupro de vulnerável. Noticiado o fato em sede policial e concluídas as investigações, o MP ofereceu denúncia imputando a Arnaldo o crime de estupro de vulnerável previsto no 217-A do Código. Após recebimento da denúncia, citação e apresentação de defesa, foi designada a audiência de instrução e julgamento. De posse do mandado, o oficial de justiça foi até a residência dos irmãos e realizou a intimação na pessoa de Fábio, que se fez passar por Arnaldo. Eles eram gêmeos idênticos. O oficial intimou o outro gêmeo, e não o réu. No dia da audiência, Arnaldo não compareceu, claro, ele não foi intimado, embora seu advogado estivesse presente. Finalizada a instrução e após alegações finais, o juiz condenou Arnaldo no crime de estupro de vulnerável, 217-A do Código Penal, a pena de 8 anos de reclusão, visto que Arnaldo não tinha qualquer anotação criminal. A pena mínima é de 8 anos, chegando até 15 anos, sendo favoráveis às condições do crime. Considerando apenas as informações narradas no enunciado, responda a: o que pode ser alegado em favor de Arnaldo em matéria processual? Essa tá fácil, né, gente? O Arnaldo é o réu. O oficial de justiça, quando foi intimar o réu para comparecimento à audiência de instrução, debate e julgamento, em verdade intimou o outro irmão gêmeo, porque o outro irmão gêmeo se fez passar pelo Arnaldo réu. Não houve, obviamente, intimação para o ato. Ainda que tenha havido equívoco do oficial, isso não elimina. Isso não elimina a nulidade. O réu sequer compareceu à audiência para ser interrogado. Isso aí ofende o princípio da ampla defesa, seja na sua autodefesa, porque veja ali, no direito de presença e no direito de audiência. Ele não pode se fazer presente para acompanhar o ato processual e nem teve a oportunidade de ser interrogado e dar a sua versão. Então, ofensa ao artigo 5º, inciso 55 da Constituição, ofensa ao princípio da ampla defesa. Artigo 5º, inciso 55 da Carta Magna. Exato, acho que essa aí não tem erro mesmo, é nulidade por ausência de intimação, e isso, a pura e simples ausência de intimação já viola o devido processo legal, viola um ato de chamamento do réu para ele poder comparecer, mas especificamente viola a ampla defesa nas suas duas vertentes. Na autodefesa, porque o réu deixou de ser ele interrogado, e no direito de audiência, em verdade, direito de ser interrogado, e direito de presença, de acompanhar os atos instrutórios. Seria essa a resposta. Certamente deve aparecer ali algum artigo 5º, 55 da Constituição, né, Salim? Perfeito, deve aparecer sim. Deve aparecer o 5º 55. E o item B, qual argumento de direito material poderia ser apresentado? Esse é bico. Os atos sexuais foram consentidos e praticados com uma moça de 14 anos. Ter 14 anos não gera vulnerabilidade. O estupro do 217-A é estupro de vulnerável. E o caput exige que o ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso ocorra com menor de 14 anos. Fato atípico. Fato atípico. Então, isso deveria conduzir aí à atipicidade do comportamento do sujeito. Salim, eu estou vendo umas perguntas ali no YouTube. Tem gente chorando. A Vitória, nossa aluna, Vitória Diniz, ela fala assim, Arthur, o item B da questão 2, que era da transação penal lá, caberia o 76, parágrafo 5º e 82 da 9.099? Não. Não, querida, não. Por quê? Porque é da decisão. Lá, Arthur, diz assim, ó, o parágrafo 5 diz assim, da sentença do parágrafo 4º cabe apelação. E o parágrafo 4º diz assim, acolhendo a proposta do MP. O MP ofereceu e o enunciado da questão fala se recusou. Exatamente. Não é que alguém está se insurgindo contra a transação penal e a sentença do juiz
que homologa a transação penal. A sentença homologatória de transação penal, essa enseja a apelação do 76 lá, parágrafo 5º da 9.099, e que remete ao 82. Aí sim, mas não é o caso. A medida ali era no sentido de o promotor oferecer a transação penal. E não cabe apelação por não oferecimento de transação penal. Então está errado, tá? O recurso ao próprio MP. E aí, dependendo do que pense a banca aqui, será um recurso, será um encaminhamento ao Procurador-Geral, súmula 696 STF, e ou ao Conselho Superior do MP, 28A, parágrafo 4º CPP, por analogia. Salim, o que eu vejo dessa prova? Assim, as questões discursivas, no geral, ok. Foram fáceis? Tinha lá, a primeira estava relativamente fácil, mas dá para a gente dizer que foram fáceis? Não foram fáceis. O grande problema, o grande vilão dessa prova foi a peça. Embora uma peça fácil de se entender, acho que todo mundo interpôs apelação. O problema foi o enunciado confuso, truncado, que deixou de trazer informações. Isso embananou a nós dois, que somos professores. Imagine vocês na hora da prova. Eles não foram claros, como nós passamos item por item ali, o que é lamentável, né? Porque parece que há um ânimos aqui de querer prejudicar o examinando, coisa que não se faz, né? Não se faz. Então a gente fica muito triste em face disso. Vamos aguardar o nosso gabarito preliminar, que sai agora à noite, e vamos ver o que eles falam. E claro que eu e o Arthur voltaremos a conversar com vocês, inclusive amanhã. Arthur, que horas? 19 horas estaremos ao vivo, né? Acho que é 19 mesmo. A gente até divulga, o canal do Telegram a gente vai manter aberto por mais um tempo, para quem é nosso aluno ali no SERS, então a gente vai passando informação para vocês, mas a gente vai divulgar, o SERS vai divulgar certamente amanhã o horário que nós teremos um encontro com vocês, e aí sim nós já teremos o gabarito. Com o gabarito em mãos, a gente vai conseguir discutir melhor. Pô, a FGV viajou na maionese, olha o que eles fizeram de premissa, de pressuposto aqui. Aí a gente vai conseguir criticar melhor. Mas, de antemão, as nossas críticas eu entendo totalmente fundadas, Salim. Totalmente. Essa prova, ela pecou muito pela deficiência redacional e isso não se permite. Se fosse um concurso, Salim, estava anulado, sinceramente. Se é um concurso público, tenho certeza que iria chover recurso, iria chover gente discutindo, talvez até em juízo, a questão redacional, porque a gente sabe que a redação bem feita, mesmo que o examinador te entregue alguma coisa, se a peça tivesse sido bem construída, o enunciado, a gente teria um monte de tese para alegar, como a gente teve com as subsidiárias. As subsidiárias, aquilo que a gente falou, certamente vai vir no espelho de correção, e o enunciado foi dizendo, olha, aqui foi feito assim, aqui foi feito assado, para a gente conseguir impugnar. Agora, o restante, a descrição dos fatos, como foi colhida a prova, se teve perícia ou não teve perícia, tudo isso muito mal feito, muito confuso, muito confuso. A gente não sabe para onde se agarrar ali, o que eles querem. Então, não precisava, né? A banca FGV está pegando pesado com o penal e não é de hoje, hein? Não é de hoje, eu e o Arthur estamos alertando para isso. Salim, e isso prova, só para a gente fechar aqui, isso prova a minha metodologia e a sua. Qual que é a nossa metodologia central aqui no SERS? Para vocês compreenderem, para vocês terem raciocínio jurídico. Essa prova da OAB foi uma demonstração cabal de que aquilo que eu e o Salim desenvolvemos ao longo das nossas aulas é a pura expressão da verdade. Dá para decorar alguma coisa? Não é decorar. Ou vocês compreendem e raciocinam juridicamente o direito penal, ou não dá para fazer prova da OAB. A prova da OAB, em nenhum momento, nós dissemos que seria fácil. Os nossos simulados foram difíceis? Foram até mais difíceis que essa prova. Sabe o que tornou essa prova difícil? A falha redacional, notadamente da peça. Porque a peça em si, se estivesse o enunciado bem feito, Salim, teria sido uma peça ok. Não seria fácil, mas uma peça ok. Para uma apelação, já é esperado muita tese mesmo para se alegar. É uma peça trabalhosa, mas que tivesse sido feita de forma adequada. Perfeito, meu amigo Arthur. Arthur, eu estou recebendo aqui muitas mensagens de colegas que acham que saíram bem aqui e já querem informações sobre praticar
e sobre pós. Me perguntando se tem pós em 6 meses, porque a pós, ela não dá só conhecimento, ela dá titulação para concurso público também. Tem gente que agora vai enveredar para o concurso público, vai vir para o concurso público, tá? Então, eu já tomei aqui a liberdade de mostrar a vocês, primeiro, que há os cursos de prática. Se vocês têm... A nossa equipe está aí nos auxiliando. Se a nossa equipe está aí e tiverem o link, por favor, coloquem aí o link no chat do YouTube dos cursos de prática e vejam que há 50% de desconto. Tá? Salinho, os links estão, viu, no descritivo aqui da nossa live. No descritivo tem lá, ó. Conheça a pós-graduação em penal, cursos de prática. Ó, a pós está aqui. Olha tá aqui a pós, no descritivo, gente. Está aqui a pós, ó. Ciências Criminais, o Arthur é um dos professores, ó. 6 ou 12 meses, tá? 360 horas. Então, fica aqui o convite para que vocês venham, não só para os cursos de prática do advogado atuante, como para a pós em Ciências Criminais. Na torcida de que vocês tenham ido bem, torcendo para que vocês tenham um resultado bom, nós continuamos à disposição, né, Arthur? Mesmo depois do encerramento da live, e voltaremos com vocês ao vivo amanhã. Meu parceiro, valeu, meu parceiro. Valeu. Pessoal, obrigado à equipe do CERS. Pessoal, agora uma boa noite, descansem, tá? E vamos aguardar o gabarito preliminar. Beijão e boa sorte a cada um de vocês. Valeu, pessoal. Até amanhã a gente se vê. Tchau, tchau.